E nós seguimos no nosso Jornal da Manhã falando de pesquisa eleitoral, uma que foi feita pela Futura e mostrou o atual presidente Lula liderando todos os cenários de primeiro turno. Mas, no enfrentamento contra o pré-candidato Flávio Bolsonaro no segundo turno, o atual governante acabaria sendo derrotado por 48% a 42,6%. Só com 2,1% de eleitores aí no percentual ainda indecisos. Tem a tela aqui pra gente mostrar e conversar com vocês, olha lá. Esse aqui é o cenário, então, de primeiro turno, 38,4% para o Lula e o Flávio Bolsonaro encostadinho, Cine, também, com 38,2%. Na sequência, o Caiado chega a 6%, Renan Santos 2%, Augusto Cury 1,9%, o Cabo Daciolo também, que divulgou a candidatura a 1,1%, Aldo Rebelo nenhum por cento. Quem não votaria em nenhum ou votaria nulo ou branco, 8,1%, não sabe ou não respondeu 13,4%. Então, de primeiro turno, a gente vê empate técnico. Agora, no caso do segundo turno, Flávio Bolsonaro já sai à frente, inclusive na margem de erro, ele ainda levaria esse segundo turno para casa. Flávio Bolsonaro, então, com 48%, Lula com 42,6%. Nenhum branco ou nulo, 7,3%. Não sabem ou não responderam, 2,1%. É isso aqui que tem alugado um triplex na cabeça ali da candidatura do PT. É isso. Tem mais uma tela, a gente já joga para análise. Tem mais uma aqui também. O Instituto também perguntou para os eleitores: você tem uma imagem positiva ou negativa do candidato? Isso aqui é praticamente a pesquisa de rejeição, né? O candidato que tem, então, o índice negativo mais alto é o Haddad, com 50,3%. Olha que interessante, né? E aí, Flávio Bolsonaro com 49%, Lula praticamente empatado com ele, o Zema tem 41%. E quem tem a menor rejeição é o Caiado, com 36,9%. NSNR não souberam ou não responderam. Varia aqui entre 4% e 26%, de acordo com cada um dos nomes testados. E quem tem a maior aprovação é Lula, que aparece com 46%, e o Flávio Bolsonaro na sequência com 42%. Haddad tem 37% de visão positiva na mentalidade dos eleitores. O Caiado também aparece melhor aqui que o Zema, com 36%, e o Zema com 32%. Vamos conversar com os nossos comentaristas e eu já quero começar falando de rejeição, porque é um fator bastante relevante nessa pesquisa e também ao longo dessas eleições agora em 2026, né, Lucas Merreiro? Porque por mais que eles dividam o eleitorado ali de maneira bastante polarizada na aceitação, o tamanho da rejeição é que pode também significar desafio maior para um ou para outro ali no momento decisivo. É claro, a gente já falou isso várias vezes, né, Evandro, que a rejeição ela não é determinante para o primeiro turno. É natural que no primeiro turno os mais votados sejam também os mais rejeitados. Mas muitas vezes a rejeição é determinante no segundo turno, porque é onde o eleitor escolhe, opta pela opção que ele considera menos pior. E aí quem tem menos rejeição costuma levar vantagem e vencer a eleição. Só um ponto, eu tenho uma certa dificuldade em analisar as nuances, as minúcias de pesquisas que escolhem algumas metodologias, como é o caso da Futura, que opta pelo telefone fixo. Eu fui dar uma olhada aqui em qual é a metodologia utilizada pela Futura e eles ligam por telefone fixo para o eleitor. Eu acho que isso acaba prejudicando um pouco a coleta, porque pessoas que têm telefone fixo e atendem telefone fixo em casa, em horário comercial, são um demográfico muito específico da população. Eu acho que acaba ficando não muito confiável esse dado, na minúcia, na nuance, né? Mas dito tudo isso, é claro que a gente sabe que hoje os líderes das intenções de voto são sim Flávio, Lula, Bolsonaro, isso é evidente, e essa pesquisa mostra isso mais uma vez, né? Que caminha para esse rumo. Eu só estou trazendo um alerta aqui, porque muitas vezes as pessoas ficam meio confusas. Poxa, por que tal pesquisa deu um resultado, outra pesquisa deu outro? Será que aquela pesquisa foi comprada, né? Não, muitas vezes não foi isso. A questão é a metodologia que a gente tem que analisar. Metodologias diferentes atingem públicos diferentes. E aí eu fico curioso a respeito de qual é o tipo de público que acaba sendo atingido por essa metodologia, né, de ligar para o telefone fixo da pessoa, o que torna, volto a falar, um pouco difícil de analisar as nuances desses resultados, né?
Falando na metodologia, essa pesquisa ouviu 2.000 entrevistados durante os dias 7 e 11 de abril. O índice de confiança, segundo o Instituto, é de 95%. E o registro dela no Tribunal Superior Eleitoral é 08282/2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Ô, Túlio Nassa, levando em consideração, esses detalhes, essas pequenas nuances, a gente entende que a metodologia pode apresentar extratos diferentes. Só que quando a gente olha para o bruto ali do levantamento, é sempre o nome de Lula e de Flávio Bolsonaro que surpreendem, que protagonizam tanto para a rejeição quanto para a intenção de voto. E isso em diferentes institutos, seja com pesquisa presencial, pela internet, por telefone. Está muito claro o que vai acontecer. Agora, a tendência que tem se desenhado nas últimas semanas é de empate técnico ou vitória fora da margem de erro, né? Pois é, Beatriz, tendência é uma palavra muito bem colocada. De um lado, eu concordo com o Lucas Merreiro quando diz que as pesquisas devem ser olhadas com muita cautela, com muito critério. Por quê? Porque existe todo o problema da metodologia e existe também o fator tempo. A pesquisa ela é um retrato de momento, ela é uma fotografia e revela apenas tendências, ela não crava um resultado final das eleições. Agora, é preciso olhar qualitativamente na opinião, nas tendências que essas pesquisas trazem. O escritor Carlo Bini já dizia que a política é a arte e o governo da opinião. E qual que é a opinião do eleitor que a gente percebe? Existe uma tripolarização. O eleitor tem uma opinião muito forte, 1/3 dele, favorável a um governo de direita. E por isso é que Flávio Bolsonaro leva ali 20%, 30% dos votos em primeiro turno, que o cacifa para o segundo turno. E de outro lado, existe 1/3 do eleitor que também apoia a esquerda. E por isso que vota em Lula no primeiro turno. Por essa razão, os dois são os candidatos mais fortes. Mas existe um detalhe aí de opinião que é muito pouco observado, que existe 40% praticamente de eleitores ainda indecisos, que não são nem bolsonaristas e nem lulistas. E são esses eleitores que definem a eleição. E esses eleitores levam em consideração aspectos muito diferentes daquelas pautas de Lula e Flávio Bolsonaro, como, por exemplo, rejeição. Por isso é que Lula tem uma rejeição alta, existe escândalos de corrupção, existe o problema econômico, o endividamento das famílias brasileiras. Em relação ao Flávio Bolsonaro, é o nome da família Bolsonaro. Por essas e por outras, a eleição continua apertada e continua disputada, porque a rejeição se divide. Um minutinho, Merreiro, para você também trazer para a gente análise sobre esse voto pendular. Para que lado que esse pêndulo vai, dependendo da estratégia de campanha que os polos devem adotar? Olha, eu vou falar algo que não é a minha opinião, é uma informação que eu obtive de dentro das cúpulas petistas, de fontes ali. Eles acreditam fielmente que eles podem mudar essa balança e colocar Lula ou o candidato do PT, caso seja Fernando Haddad, isso é uma possibilidade, né? Muita gente já coloca como se o Lula fosse necessariamente o candidato à presidência da República. Isso não está definido ainda, tá? Pode ser que seja o Fernando Haddad. Enfim, colocar o candidato do PT na frente do Flávio Bolsonaro. Eles acreditam que eles têm uma bala de prata, de certa forma. Foi esse termo que foi utilizado para falarem isso para mim. Eu não gosto muito desse termo, eu não acredito muito em balas de prata na política, né? Nunca é só um pequeno fator que muda tudo. Ou melhor, nunca não, mas é raro, né? Mas o PT está contando com isso, que eles têm uma bala de prata ou balas de prata contra o Flávio Bolsonaro e que a campanha do presidente Lula, ou enfim, do candidato do PT, que até agora está um pouco mais fria, não tá falando muito do oponente, em breve pode engrenar e aí sim ligar aquelas máquinas que a gente já tá acostumado a ver, né, do PT, de tentativa de destruição do opositor político. Isso pode acontecer em breve, ao menos é o que me foi informado.